O sonho de qualquer ator é se tornar alguém muito relevante na sociedade, mas a gente tem uma outra questão, um outro sentido para os atores. Muitos atores, homens, querem se tornar o grande galã nacional. E a gente está falando aqui sobre, então, um mundo de teatro, um mundo artístico e como que esse ator, quando você é iniciante, você tem que fazer muitas coisas para você conseguir chegar ao topo. Mas quando você chega ao topo e você quer novos ares para você, às vezes, quando você é muito tempo galã, você esquece como que é um fracasso. Hoje nós vamos falar sobre o livro da Fernanda Torres chamado A Glória e seu Cortejo de Horrores. Então a gente vai saber mais sobre essa história, sobre esse livro aí, que a gente já falou aqui no canal, inclusive, sobre o livro Fim dela, né? Inclusive é um vídeo que vocês amaram, que a gente reagiu a uma TikTok dos Estados Unidos ali, que fez uma resenha. E aqui é a capa desse livro, né? A capa dele é essa. Isso aqui é a imagem que a gente tá pegando do atraentemente.com.br. Que esse canal aqui se chama Aline Aime, e ela vai falar aqui o que ela achou dessa leitura. Teatro, sobre TV, ela vai muito a teatro, ela conhece todos os atores, é uma coisa impressionante, porque eu nunca lembro o nome das pessoas. Mas o livro tem a ver comigo também, porque o livro começa, né, com um momento crítico na vida do protagonista que envolve a montagem de uma peça do Shakespeare, que é o Rei Lear, né? Então essa história é a história da ascensão e queda, vamos dizer assim, de um homem, de um ator carioca chamado Mário Cardoso. Existiu um ator chamado Mário Cardoso, que era um ator português, fez novela e tudo mais, mas não é o mesmo. A Fernanda inventou esse ator aqui, carioca. Ela provavelmente sabia do nome do outro, né? Porque, na verdade, esse livro aqui, ele faz menção a muitas figuras conhecidas, novelas conhecidas e emissoras conhecidas, enfim, muita coisa da nossa cultura que é bastante conhecida. E eu acho que ela usou como uma brincadeira mesmo, né? Mas essa não é uma biografia romantizada do Mário Cardoso, ator que realmente existiu, não. Esse é um personagem criado. O livro começa, ele é narrado pelo Mário, né? E ele começa com o Mário falando de um momento muito crítico da sua vida já de homem, assim, maduro, né? De uma idade um pouco mais avançada, que é quando ele resolve organizar a montagem do Rei Lear. E ele no papel principal, né? Ele não é o diretor, ele é meio ali... Ele é meio que, eu não sei como no teatro chama isso, mas ele seria um produtor. Embora ele diga que tem uma produtora, mas ele é meio que encabeça a ideia, né, da montagem. E ele então vai fazer o Lear, mas é uma montagem insana, né? O diretor ele faz umas escolhas absurdas para montagem, o que acaba, enfim, causando problemas, assim. O livro é muito curtinho, eu vou tentar dar o mínimo de... vou tentar não dar spoiler, não o mínimo de spoiler, vou tentar não dar spoiler. Sim, não dê spoiler. Spoiler, gente, pra quem não sabe, é quando você conta toda a história. Aí a pessoa não tem vontade mais de ler porque você contou. Por exemplo, você vai assistir um filme de terror e você conta quem é o assassino do filme. Aí isso não... Aí você contando acabou a experiência. Então você faz uma resenha sem contar ali o que de fato acontece no final do livro. Mas enfim, acaba coroando na vida do Mário, desse ator, uma crise que já vinha se desenvolvendo. Então assim, é tipo um fim ali com esse fiasco que vai ser essa montagem do Lear. O problema é que, paralelo a isso, ele tem um problema pessoal, sério, um problema familiar, né? Então a vida dele vai entrando nesse turbilhão. E o livro soa muito como uma tragicomédia, embora ele seja bastante trágico a maior parte do tempo. O Mário é um narrador engraçado. Apesar de ele ser um personagem
difícil, ele não é um personagem com quem você empatiza muito, né? Ele é muito cínico, ele é muito sacana, ele é um personagem que não perdoa ninguém. Ele assim, do ponto de vista da crítica em relação ao outro, ele é bastante cruel, né? Ele é muito ácido. Então ele fala mal de todo mundo, mas de um jeito muito engraçado, apesar de ele estar numa situação dramática, real na vida dele, na maior parte das vezes. Então é curioso que quando ele vai falar dos parentes suburbanos dele, ele fala muito mal dessa gente, né, que é pobre, que é cafona, né, o povo da Tijuca. Mas quando ele vai falar dos granfinos, ele também fala de um modo bastante pejorativo. Quando ele vai lembrar da sua juventude ligada ali ao pessoal da esquerda, da contracultura, de um teatro mais transgressor, ele também vai falar de um modo bastante pejorativo. Então, ele é um narrador muito engraçado. Ele fala mal de todo mundo, é isso, né, que ela quer dizer. Ele é uma figura que todo mundo ali, ele é igual a Carla Sofia Gascon, fala mal de todo mundo igual. Porque ele é um sacanão, ele tem um pouco essa cara de estereótipo, assim, do carioca zona sul, assim, bem malandro, bem se achando, mas ele desenvolve um cinismo, assim, muito ácido, né? O livro faz inúmeras referências culturais, assim, ele vai fazer muita referência a Shakespeare. A Fernanda cria um paralelo muito interessante da tragédia pessoal do personagem com as tragédias do Shakespeare. Então, o tempo inteiro o personagem usa Shakespeare para falar das suas questões e o tempo inteiro ele fica ali se comparando meio que com o Rei Lear e por vezes com o Macbeth. Né, é bastante interessante. Mas até o modo como ele se refere ao que acontece com ele usa com termos, expressões de Shakespeare. Mas o livro, como ele trata da nossa realidade, meio que desse universo dos atores, né, da atuação no Brasil, então ele vai falar muito das nossas telenovelas, ele vai falar muito... ele vai falar bastante também dessa mudança desse período de hoje em que a galera tá mais na internet que na TV e como é que isso afetou, né, a vida desses atores. Ele fala dos nossos movimentos teatrais e cinematográficos, né? E aí se refere bastante a figuras nossas bastante conhecidas. E então assim, o livro é muito gostoso porque ele acompanha aí uma fatia cultural que para nós brasileiros é bastante familiar, porque é a nossa história de arte audiovisual, né? Então aí, cinema, televisão, teatro. A Fernanda, sendo ela mesma atriz, tanto acho que de todas essas instâncias, e sendo filha da Fernanda Montenegro, né? Ela tem muita experiência, então assim, é muito interessante o modo... ela tem um olhar assim que é não só clínico, como é bastante afiado para essa realidade. Então o modo como as montagens eram feitas, bastidores da TV, é muito interessante porque soa muito real. O livro é muito verossímil nesse sentido, porque é uma história construída por alguém que conhece bem o métier, né? Então assim, perfeito, né, gente? Então, a gente viu aí que nessa história de A Glória e o seu cortejo de horrores tem referências a Shakespeare. A gente também viu aí que a Fernanda fala sobre termos mais técnicos mesmo, né? Ela já traz para a história dela esse conhecimento. Gente, é muito legal essa história, né? E assim, a gente viu nesses perfis, né? Depois vocês sigam esses perfis literários também, que é muito importante, né? Pra gente, canais literários que fazem resenhas, é maravilhoso, né? Eu acho sensacional. O vídeo que nós vamos reagir aqui pertence ao canal Literatórios, que vai fazer uma breve resenha do que trata essa história, né? Bora lá então ver do que trata A Glória e seu cortejo de horrores. Mário Cardoso é um ator em decadência, cumprindo a difícil missão de fazer arte no Brasil. Ele acabou de realizar no início do livro a pior montagem de Shakespeare já feita aqui, a mais risível de todas. E acreditem, embora seja trágico, também é muito divertida essas passagens da montagem da peça. Ele tem que voltar às pressas para o Rio de Janeiro, porque sua mãe tem um problema de saúde grave,
E aí ele se vê envolvido com uma família que ele não via há muito tempo. Então, memórias do seu passado voltam de todos os personagens icônicos que ele interpretou tanto no teatro quanto na televisão, quanto de alguns fracassos na sua carreira. Ele passou por momentos incríveis que só poderiam acontecer aqui, que são tão brasileiros ou mais brasileiros, e que traçou um pouco do seu caráter e da sua personalidade, como uma tentativa frustrada de gravar um filme grande, um imenso filme do Grande Sertão Veredas. Ele vê os seus amigos passando para outras emissoras para interpretar novelas com cunho bíblico, para emissoras evangélicas. Ele não sabe no início do livro se esse é um caminho ou não, e ele é muito ligado ao teatro, a essa coisa de raiz, né? A raiz do teatro. Ao longo da história nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, teatro brasileiro, até novelas que tem, embora seja trágico, também é muito divertida essas passagens da montagem da peça. Ele tem que voltar às pressas para o Rio de Janeiro, porque sua mãe tem um problema de saúde grave, e aí ele se vê envolvido com uma família que ele não via há muito tempo. Então, memórias do seu passado voltam E voltar no passado, agora que eu vi que eu tava mutado aqui, é uma coisa muito complicada, né, gente? Porque você acaba pegando percalços, né? Eu tava falando aqui sobre a questão de voltar no passado, que às vezes não é bom, né? Às vezes o passado seu não é um passado legal. Muitas dores, né? Você começa a reviver muitas dores que passaram ali, e a gente vê que isso vai mexer com ele, né? Ele tá ali tentando se entender, ver onde que os amigos dele estavam indo. Os amigos começaram a ir para outros locais de profissão, outras questões questionáveis ali até então. Então isso vai fazer ele ter uma reflexão mesmo, né, sobre o que ele é e o que ele tá fazendo ali em determinado momento da vida dele, né, nesse momento. Mais brasileiros, e que traçou um pouco do seu caráter e da sua personalidade, como uma tentativa frustrada de gravar um filme grande, um imenso filme do Grande Sertão Veredas. Ele vê os seus amigos passando para outras emissoras para interpretar novelas com caminho ou não, e ele é muito ligado ao teatro, a essa coisa de raiz, né? A raiz do teatro. Ao longo da história nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, teatro brasileiro, teledramaturgia e alguma coisa de cinema sendo contada, mas com um humor mordaz, não é uma história qualquer, não é um livro de apenas uma crônica social ou um livro de história. Tem toda a verve da Fernanda Torres, então a gente tem, além da escritora, uma atriz e diretora colocando voz num personagem. O Mário, na verdade, é um personagem que cabe ao leitor. O leitor se coloca no lugar dele. E essa é a grande beleza do livro. O fim vai ser adaptado para televisão, como assim, muita gente já sabe, que acompanha a trajetória dela, e vale muito a pena ser lido. Ele tem um formato que você consegue imaginar como série, e eu não vejo a hora de assistir isso. Agora, o cortejo merece algo muito grande. E talvez seja por isso que ainda haja alguma resistência das pessoas quando o assunto é teatro. Parece a menos palatável de todas as artes, parece a mais esquecida de todas as atuações. Como a gente começa o ano, talvez valha a pena pensar nessa proposta, né? Vamos ao teatro, vamos ver o que está acontecendo. Eu moro em São Paulo, tenho o privilégio de poder ver peças inéditas quantas vezes eu quiser. Mas nas menores cidades também acontecem peças sazonais, algumas coisas esporádicas. E aí a gente tem que ir lá, tem que ver teatro, tem que ler as peças e
Ainda deixo uma dica, pelo menos uma diversão muito pessoal. Eu adoro ler peças com os amigos, quando eu estou descontraída, tomando uma cervejinha como eu estou tomando agora, tomando uma cerveja como eu estou tomando agora. Eu adoro pegar um livro e fazer os diálogos com os meus amigos. E isso dá uma coisa muito interessante. Mas o teatro é maior, muito maior do que isso, e o Cortejo é um grande livro. Então eu desejo boa leitura a todos, bom teatro, e que compartilhem aqui conosco peças que vocês já assistiram, que irão assistir, e também as suas impressões sobre esse livro da Fernanda. Boa leitura a todos! Olha que legal, né, gente? A gente vê essa resenha aí, então, do canal Literatórios, né? Gente, muito legal, né? A gente ver como que é essa percepção aí que ela tem, né, sobre essa leitura. E eu acho também importante a gente falar sobre o teatro, né? Nossa, eu tinha muita vontade de fazer teatro quando era menor. E a minha cidade também é uma cidade pequena, então a gente acabava fazendo coisas pequenas, assim, não tinha como, né, você ter uma coisa muito grande nesse sentido, mas a gente via que as pessoas que participavam ali tinham um sonho muito grande, né, de crescer, e às vezes não tinha oportunidades, né, meio que você vai deixando seu sonho de lado, né, principalmente a minha questão com o cinema, né, eu já falei com vocês aqui em outro vídeo, que meu sonho é ser cineasta, mas você tem ali certos percalços, né? Você não tem tanta coisa. É como se você tivesse que gritar pra alguém te escutar. Falar, poxa, vamos investir nessa pessoa. Mas é difícil hoje em dia o teatro, né? Poucas pessoas, né? Se não for São Paulo e Rio de Janeiro, e eu, se não me engano, Curitiba, você meio que não tem muitas oportunidades, né? Então eu acho que é importante também a gente ver e tratar bem essas pessoas, né? Esses atores que estão ali no teatro, porque o teatro existe ainda, né? E é importantíssimo. Imagina você fazer uma peça ao vivo ali, uma sem edição, sem corte. Você vê o talento do ator realmente fazendo uma peça ou um musical, enfim. O que você gosta de assistir no teatro? Eu lembro que eu assisti uma peça muito engraçada, vocês devem ter ouvido falar, que é a Irmã Noteu na Terra de Godard. Gente, aquilo dali é um suco do caos, muito bom. É um humor, é um tipo de humor assim que é interessante, né? É engraçado. É óbvio que tem uma outra coisa ali que é um pouco cancelável, mas no geral é muito bom, aquela comédia, aquela loucura ali que tava passando. Então, a gente vê o quanto que o teatro tem uma força, né? De mostrar grandes talentos também, né? Agora, a gente vai ler os comentários de vocês, que vocês deixaram lá no vídeo. E vamos ver o que vocês têm achado aí, ó. Paulicim falou assim, gostei de saber sobre o que é o livro, nunca dei atenção a ele por ser da Fernanda Torres. Olha só, gente, como que é, né? Aí ele está falando sobre a Glória e seu cortejo de horrores. Muita gente não sabia nem que a Fernanda Torres era escritora, né? E eu acho que foi muito interessante esse boom aí que ela teve, né? Por conta do filme Ainda Estou Aqui. E as pessoas começaram a conhecer também esse outro trabalho dela, né? Essa outra parte dela que ela sempre arrasa aí, né? Como escritora. Então foi muito interessante que a gente descobriu também esse outro lado. A Vera falou assim que eles destroem os clássicos e querem fazer engolir o mau gosto. Simples assim. Esse aqui é o comentário lá do vídeo da Branca de Neve, né? Que a gente falou sobre todas as polêmicas, hein? E a Vera falou que a Disney tá destruindo os clássicos, né? E querendo fazer engolir o mau gosto. Eu acho que ali tem uma outra problemática que as pessoas estavam falando sobre a descendência dela, né? Da protagonista. Então, não é legal criticar a descendência de ninguém. Mas, né, gostar do filme ou não, cada um tem sua opinião também. A Vanessa falou assim, você acha mesmo que a cor não faz diferença? Você assistiria um filme do Pantera Negra sendo todo mundo branco como protagonista? Vanessa, mas ali a polêmica não foi em questão da cor de fazer uma série ou um filme. A questão é que as pessoas não queriam que ela fizesse por ter descendência latina, né? Então as pessoas estavam automaticamente ali já julgando ela e colocando ela num lugar não muito legal, né? Então foi por isso. Mas assim, não, eu não vejo nenhum problema. Pode ter uma
um personagem ali fazendo um azul, verde, um avatar, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu gosto muito de história, não de cor de protagonistas. Vamos pro próximo comentário aqui, que diz assim, olha, o próximo comentário falou assim, a JD Profeta falou assim, até Ariel mudar, ok, é um ser mitológico, mas poxa, o cerne do personagem da Branca de Neve é a aparência, branca como a neve, lábios vermelhos como a maçã, cabelo negro como o carvão e tendo sua beleza invejada pela rainha. Isso é só a introdução da história. E além disso, retiraram os anões por causa de discurso hipócrita do atual anão mais bem pago de Hollywood. Agora estão tentando estancar a sangria. Essa é uma opinião do JD Profeta. E você, o que você acha de tudo isso, gente? Toda essa questão envolvendo, toda essa polêmica aí com a descendência da Rachel Zegler, né, dessa atriz. O que você achou de tudo isso? Comente aqui também. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, deixe seu comentário. Beijão pra todo mundo e eu espero você no próximo vídeo. Fui!